Série técnica Agricultor de Pasto. Para ter sucesso o ano todo, o pecuarista precisa ser bom agricultor para a produção de silagem. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Série técnica. Para que o gado de leite ou de corte tenha uma boa produtividade por todo o ano, é preciso dedicação nos cuidados com a alimentação, o que, além de realizar um bom manejo do pasto, inclui também a estocagem dos alimentos em silos. A silagem é um dos principais alimentos fornecidos aos bovinos de leite, de corte, especialmente aos de alta produção, na época que a pastagem não fornece o necessário para o gado. As forrageiras são armazenadas sem ar e conservadas em silos, reservatórios fechados de construção acima ou abaixo do solo, próprios para armazenamento e conservação de grãos secos, sementes, cereais e forragens verdes. A escolha do tipo de silo a ser utilizado pelo pecuarista vai depender dos fatores econômicos, tecnológicos, flexibilidade de uso, facilidade de obtenção dos materiais de construção e as perdas que podem ser geradas. Cada tipo de silo apresenta vantagens e desvantagens ao produtor, principalmente em relação ao custo de construção, à facilidade de carregamento e descarregamento e eficiência na conservação da silagem. Os tipos mais comuns são silos de superfície e os silos de trincheira, porém, há outros tipos que vêm sendo desenvolvidos cada vez mais nas propriedades rurais, como o silo fardo revestido por filme plástico, chamado bola, e os silos tubulares, ou bags. O engenheiro agrônomo Fabrício Andrade confirma que o pecuarista precisa ser um bom agricultor para formar a silagem para o seu gado ser então alimentado nas épocas de seca. Diante do que você está falando aí, o que eu tenho como não produtor rural, que sou, de analisar é que realmente todo pecuarista precisa ser um bom agricultor. Nós estamos falando aqui do sistema de pasto, do agricultor de pasto, mas como você falou, tem uma determinada época do ano que o gado não vai poder se alimentar desse pasto, ele vai ter que ser tratado por silagem. Ou seja, esse pecuarista tem que formar essa silagem, porque comprar também para ele não é vantagem. Ele tem que formar essa silagem. E para isso acontecer, ele tem que ser um bom agricultor de milho, para fazer silagem, que também não é qualquer milho. Só um bom pecuarista, que é um bom agricultor, vai saber escolher o melhor milho para poder plantar, para fazer a sua silagem da melhor forma possível, ter o melhor rendimento por hectare, para poder alimentar muito bem o seu gado na época que o pasto não der conta. Na década de 90, um aluno orientado pelo célebre professor Edmundo Benedetti, no qual eu tenho muita gratidão, pois convivi com ele e aprendi muita coisa, saiu a fazer a sua tese de conclusão de curso. E o tema sugerido para ele foi que ele pesquisasse por volta de 300 a 400 propriedades rurais e fosse anotando os pontos positivos e negativos da propriedade leiteira. E dessa forma, ao fim do seu trabalho, ele levantaria quais seriam os pontos que tornava um produtor de leite um produtor de sucesso. O resultado foi o seguinte: após anos de pesquisa, ele relatou 10 pontos em que todos os produtores que tinham sucesso dentro da atividade leiteira tinham também esses 10 pontos em comum. E um desses 10 pontos que era em comum a todos os produtores de sucesso era justamente o planejamento estratégico para a alimentação do gado na seca. Os produtores que planejavam como alimentar o seu gado na seca e sabiam plantar as plantas
e cultivá-las de forma correta, eram produtores de sucesso na atividade leiteira. Portanto, o produtor que não aprendeu a primeiro ser um agricultor, ele está fadado ao insucesso. Nós afirmamos aqui de forma enfática e categórica: produtor de leite, você quer ser produtor de leite? Primeiro aprenda a ser agricultor. Se você vai tratar do seu gado com cana, aprenda a plantar cana. Se você quer tratar do seu gado com capiaçu, que é um capim que veio para ficar, uma tecnologia Embrapa, que eu tenho aqui na minha propriedade e eu recomendo e muito para vocês, aprendam a plantar e cultivar o capiaçu. Se você quer plantar milho, eu não gosto de cana, porque cana dá muito trabalho para cortar. Também não gosto de capim, porque capim passa do ponto e ninguém quer ensiladeira nenhuma corta. Aprenda então, portanto, a plantar o seu milho e a produzir 50 toneladas por hectare de massa verde. Caso contrário, se você produzir menos que 50, você está produzindo uma silagem cara. E produzindo uma silagem cara significa que os seus custos de produção estão subindo cada ano, a cada mês, e a sua renda ou está abaixando a cada mês, ou está de forma retilínea, ficando reta a cada mês. Só que não se esqueçam, o custo de produção sempre sobe. E se o custo de produção sempre sobe, a sua margem de lucro deve subir também. Caso contrário, você vai morrer na atividade. E não existe outra saída. Diga-se de passagem, estamos vivendo um momento difícil com o coronavírus. E os laticínios estão com dificuldade para distribuir e para desovar a sua produção. O consumo de leite diminuiu, as pizzarias fechadas, outros lugares que consomem queijo fechado. Dessa forma, os laticínios não estão conseguindo vender a sua produção. E aí, está sobrando leite nos laticínios. Qual o resultado disso aí? O leite está abaixando de preço. E existem laticínios que não vai pegar o leite do produtor durante esses próximos 30, 60 dias. Isso quer dizer que é prejuízo no bolso do produtor, é menos lucro, é menos resultado, é menos sobra. E o produtor que tiver com custo de produção alto, ele vai morrer mais rápido. O produtor que tiver com custo de produção mais baixo, ele consegue segurar essa onda pesada até passar esse problema de pandemia. E lá na frente, ele vai respirar e conseguir seguir com a sua atividade. Então é isso, pessoal. Nós temos que aprender a ser agricultor para poder fazer uma comida barata e ganhar mais dinheiro com a atividade. Agora nós vamos falar para você alguns pontos importantes para cada tipo de silo. Vantagens e desvantagens. As vantagens do silo trincheira. Elevadas quantidades de forragem podem ser depositadas no abastecimento e retirada durante o desabastecimento. Essa característica, ela se encaixa muito bem nas propriedades de médio a grande porte. Manejo relativamente simples, as paredes laterais promovem maior compactação de massa e apresenta também menores perdas quando comparado ao tipo superfície. Desvantagens: tem alto custo inicial caso seja de alvenaria, contudo pode ser construído diretamente na terra. Por estar fixo ao local de origem, uma desvantagem então pode dificultar a alimentação dos animais se você, por exemplo, precisar mudar de local de alimentação desses animais. Uma vez confeccionado, ele não permite então a estocagem de silagem acima da capacidade. O silo superfície é o mais barato de se construir porque não exige estruturas de alvenaria ou de revestimentos. Não tem uma seção bem definida, mas se assemelha à forma trapezoidal. Para fazer esse silo, o material deve ser amontoado e compactado sobre o solo e coberto por uma lona plástica que fica segura por terra. Já as desvantagens desse sistema têm elevadas quantidades de forragem que podem ser depositadas no abastecimento e retiradas durante o desabastecimento. Manejo relativamente simples, baixo custo inicial, na verdade essas são as vantagens, né? Baixo custo inicial e também permite uma certa flexibilidade quanto ao seu local de confecção. Agora sim, as desvantagens desse sistema.
dificulta a compactação da massa por não ter presença de paredes nas laterais. Pode apresentar maiores perdas quando comparado à trincheira. Maior dependência do filme plástico, quanto à questão de ataque de animais, intempéries climáticas. Agora o silo bag, ou bag. No silo tubular horizontal conhecido como silo bag ou silo bolsa, a silagem estocada em bag é produzida com máquinas que empacotam a forragem picada em tubos plásticos horizontais. Os silos bag, eles são mais simples e variam de 30 a 60 metros, podem armazenar de 2 a 6 toneladas de silagem por metro linear. Vantagens: permite certa flexibilidade quanto ao seu local de confecção. Permite também a estocagem de diferentes glebas, porque o silo ele pode ser fracionado e apresenta menores perdas. Já as desvantagens: o investimento inicial em equipamentos é elevado, mas você pode contratar serviço de terceiros. E pequenas quantidades de forragem podem ser depositadas no abastecimento e retiradas durante o desabastecimento. E tem também o silo fardo, o chamado bola. O silo fardo é revestido por um filme plástico, popularmente chamado então de silo bola. Foi a primeira tecnologia que permitiu o comércio da silagem. As bolas apresentam peso que variam de 200 a 600 quilos e então pode-se transportar com facilidade. Vantagens: alternativa ao manejo do campo de feno. O silo pode ser preparado diretamente no campo. É uma unidade pequena e independente e facilita a comercialização da silagem. Já as desvantagens: o investimento inicial em equipamentos é elevado, mas você também pode contratar serviço de terceiros. O manejo é um pouco complexo quanto ao funcionamento dos equipamentos. Há um risco de perdas na estocagem e também há um elevado uso de plástico, o que vai então dar aquela sensação das questões ambientais aí que você está saindo fora, né? Pois é. E este vídeo tem continuação. Inscreva-se em nosso canal, clique no sininho e também compartilhe este vídeo em suas redes sociais para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Acordo de manhã